Boa tarde a todos. Dentro de instantes daremos início da transmissão do nosso curso de Maria nos Evangelhos. Olá, meu irmão, minha irmã, boa tarde. Nós estamos nesta caminhada buscando nos evangelhos a presença de Nossa Senhora. No primeiro encontro, dia 15 de maio, tratamos de toda a questão da genealogia, da ascendência, da descendência. Vimos também a presença de, além de Nossa Senhora na genealogia, mais 4 mulheres. Depois, no dia, deixa eu olhar aqui, no dia 22 de maio, nós fizemos um estudo sobre o livro de Ruth e também o livro de Tobias. Isto foi necessário para compreendermos algumas leis, tanto a lei do levirato quanto a lei do respigar. Também analisamos a presença e a questão dos anjos. No dia 29, nós tratamos da anunciação, da visitação e de Nossa Senhora que contempla Deus na sua história. Hoje, nós vamos à questão do nascimento do Senhor. Ora, mas não é sobre os evangelhos, sobre Nossa Senhora nos evangelhos, mas aqui é fundamental. Temos que falar sobre o nascimento de Jesus, porque Nossa Senhora vai estar presente em todo esse acontecimento. Então, São Lucas, no capítulo 2, de 1 a 20, nós temos o relato do nascimento. Também teremos o nascimento retratado de forma mais concisa, mais resumida, no Evangelho de São Mateus. Daqui a pouco eu passo a citação bíblica. De qualquer forma, nós temos algo aqui que eu preciso tratar. E eu sei que para muitas pessoas ficará assim meio confuso, não por ser complicado, mas porque certamente é uma grande novidade para muita gente. A questão é que em São Lucas, ele coloca assim: naqueles dias, eu estou em Lucas 2, de 1 a 20. Lucas 2, de 1 a 20. Deixa eu virar aqui essa página, que ainda eu consigo alcançar. Daqui uns aninhos eu acho que não vou alcançar mais, né? Mas Lucas 2, de 1 a 20, ele diz assim: naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento, ninguém fala sobre ele. Ele é um mero desconhecido. E o César Augusto viveu do ano 30 antes do Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Isso é importante para nós e vamos ver o porquê. Na realidade, o recenseamento conhecido é o de Quirino, que governava a Síria.
e que se refere somente à Judéia. Então, o que acontece? Esse Quirino, ele, de fato, mandou fazer um recenseamento e que abrangia somente a Judéia. Ora, por que o Lucas vai falar do recenseamento de César Augusto? Primeiro, porque as notícias no tempo de Jesus demorava bastante tempo para ser difundida, espalhada. Hoje nós estamos acompanhando ao vivo as manifestações antirracismo nos Estados Unidos. Nós acompanhamos ao vivo como é que está a pandemia, isolamento no mundo todo. Isto hoje é instantâneo. Mas no tempo de São Lucas, no tempo de Jesus, isso demorava de 30 a 40 anos para todo mundo ficar sabendo da notícia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que São Lucas não está preocupado em fazer uma narrativa histórica como nós entendemos hoje, mas está preocupado em mostrar que, em se tratando de um recenseamento na Judéia, São José precisava ir, porque afinal de contas ele é da cidade de Belém. Olha, esse recenseamento foi o primeiro, diz aí, enquanto Quirino era governador da Síria. Flávio Josefo, esse nome é importante. Flávio Josefo. Quem é esse fulano? Flávio Josefo, ele é um historiador, do jeito que nós conhecemos hoje. Ele procurava escrever a história do Império Romano. Só que ele sempre foi contra os cristãos e contra Jesus Cristo. Ele era a favor de Roma. Isso para nós é muito bom, porque então o que ele fala sobre Jesus, nós temos que considerar verdadeiro. Porque ele não fala para te convencer, ele fala para dizer que Jesus é um baderneiro, que Jesus não se deve confiar nele, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Então, Flávio Josefo vai datar o recenseamento de Quirino no ano 6000 depois de Cristo. No ano 6000 depois de Cristo. O que significa, não é? Que nós temos aí entre César Augusto de 30 a 14, Quirino 6, então é neste período aqui de 10 a 5. De 10 a 5 que foi esse recenseamento. Ora, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? É porque confere com Mateus. Então a gente percebe que São Mateus, ele relata com mais precisão a época do recenseamento. Agora vamos olhar algo que é muito importante. Então nós vamos lá para Mateus 2, de 1 a 12. Mateus 2, de 1 a 12. O que é que trata Mateus 2, de 1 a 12? Vamos lá ver. E vamos ver que é importantíssimo. Aqui diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, no tempo do rei Herodes. Ora, quando é que Herodes Magno reinou? Ele reinou do ano 8 ao ano 6. 8 ao ano 6. Herodes Magno. Isso Flávio Josefo
confirma. Flávio Joséfo confirma. Ora, então, o que nos sobra? Se Quirino é no ano 6 e Mateus fala que é de 8 a 6 antes de Cristo, nós temos aí algo importante. Nós temos que Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. E é isso aqui que nós precisamos resolver. Por quê? Porque assim, você tem Cristo e você tem a contagem. Ano 1, ano 2, ano 3, depois de Cristo. E você tem a contagem aqui, ano 1, ano 2, ano 3, antes de Cristo. Ora, os relatos e Flávio Joséfo, ele determina para nós uma data precisa. Não é 6 depois de Cristo como Quirino, mas é 6 antes de Cristo de Herodes. E aí a confusão, então, porque quem conta um conto aumenta um ponto, e acaba que nós estamos aí uma confusão de nomes, aonde você vê Quirino no Evangelho de Lucas, você vai ver o Herodes no Evangelho de Mateus. E como Flávio Joséfo, ele afirma que Herodes é de 8 a 6, então nós temos esta precisão. O que significa? Houve um erro na contagem da era cristã. Fixaram de maneira errada a data de quando Jesus nasceu. Jesus não nasce no ano 1 antes de Cristo, ano 1 depois de Cristo, porque ano 0 não existe. Jesus nasce 6 anos antes de Cristo. E isto vai nos explicar muito bem o que? A questão de São João. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Atenção, por que eu estou falando isso? Isso não salva ninguém. Tanto faz se Jesus nasceu antes de Cristo, depois de Cristo, errado 6 anos, acertado 6 anos. O fato é que nós, fixando esta data, ficamos tranquilos quando no Natal vem sempre as mesmas reportagens, dizendo: não tem indício histórico de que Jesus tenha nascido no ano tal. Tudo bem, nós já sabemos disso. Agora, para nós isso não é o importante. O importante é que Jesus nasceu. Esse é o ponto importante. E aí São Lucas vai dizer algo que eu quero também explicar, para a gente ter clareza das coisas, né? Aqui está Lucas 2, de 1 a 20. Nós chegamos até aqui. Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia. Enquanto ali estava, estou no versículo 6, completaram-se os dias do parto, e ela deu à luz a um filho primogênito. Envolveu-o com faixa, reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Ora, isto pressupõe que, de fato, que José tinha uma casa em Belém. Ele não vai andando, batendo de porta em porta. Ele tem uma casa em Belém. Só que está lotada. E aí não tem lugar para eles na sala.
Sabe quando junta um monte de gente numa casa, que cabe 10 e tem 30? Vai dormir um no banheiro, outro na mesa da cozinha, o outro embaixo da mesa. É assim que vão fazer. E eles se viraram deste jeito. Muito bem. Por que que eu estou falando isso? Porque que não havia um lugar para eles na sala. Diz que José é da casa de Davi. Então, a casa está lotada devido ao quê? Devido ao recenseamento. E também devido a uma festa chamada Hanukkah. Hanukkah. Que festa é essa? Festa das luzes. Uma festa judaica. Ora, essa festa judaica, ela é baseada em Isaías. Uma luz brilhou nas trevas, eis que vêm todos os povos ao seu encontro. Que luz! Existia uma espécie de novena, onde cada casa de bem acendia uma lâmpada, uma vela. Para cada dia acendia uma luz. Ao término, então, dos 9 dias, cada casa, cada moradia, tinha 9 velas acesas. E aí a cidade ficava totalmente iluminada. Celebravam a festa das luzes. Ora, então, se nós cremos que Jesus é a luz do mundo, então nós vamos dizer que ele nasceu no dia 25 de dezembro, que é a festa de Hanukkah. Quem é que prova isso? Ninguém. Jesus nasceu e ninguém sabia que Jesus era Jesus. Vão saber só depois da morte dele. Então ninguém sabe o ano certo que nasceu, ninguém sabe o dia certo, mas nós sabemos que ele nasceu. Por quê? Porque só morre quem nasce. E Flávio Joséfo vai atestar a morte de Jesus. Quem é Flávio Joséfo? Aonde eu encontro esse livro? O Maurício Rio está perguntando, né? Ora, se você for na Chácara Flora, ali você tem o Centro de Estudos Judaicos. Centro de Estudos Judaicos. E o que acontece? Acontece que ali você tem a coleção completa dos livros de Flávio Joséfo, contando toda a história do Império Romano, na perspectiva de Roma. Vai preparado, porque ele só fala mal de Jesus. Mas para nós é muito bom, porque se ele fala de Jesus, não crendo nele, é sinal que Jesus existiu mesmo. Ora, eu penso que o argumento ele é muito direto e objetivo. Quando é alguém que gosta de Jesus, por exemplo, eu, você, cada um que nos acompanha, é fácil falar de Jesus. Agora, quem não suporta Jesus, fala porque não tem outra escolha. Fala porque, em nome da história, eu tenho que mencionar de mim não teria nascido. É assim que o Flávio Joséfo pensa. Então tem lá essa coleção. São os 12 volumes, mais ou menos, contando toda a história. Vale a pena, porque é ele quem vai atestar que Jesus foi crucificado. Finalmente estamos livres desse agitador. Jesus de Nazaré foi executado. É uma afirmação para nós triste, porém, uma afirmação que nos dá segurança em dizer: Jesus não tem certidão de nascimento,
Jesus não tem certidão de batismo, ninguém sabe direito o dia, o ano que nasceu. Alguns vão dizer que ele não nasceu em Belém, que foi em Nazaré. Tudo isso podemos duvidar. Agora, duvidar da existência de Jesus, nunca. Por quê? Porque é um pecado? Não estou preocupado com o pecado, é porque alguém, historiador da época, que não é a favor de Jesus, é ele quem nos atesta isso. Então eu coloquei essa questão porque, de fato, a partir daí o relato de São Lucas, ele ganha um valor muito especial. Se você começa dizendo, mas as datas não batem, não tem problema. O importante é isso aqui, olha, que está no relato do nascimento. Que então, os anjos avisaram os pastores, e eles foram às pressas e encontraram Maria, José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Ora, o que é manjedoura? Manjedoura é o lugar onde você põe o alimento. Alimento para quê? Para ser comido. É mais compreensível quando falamos em italiano. Desculpe, mas é mangiatoio. Mangiatoio vem de mangiare, comer. Ora, São José, ele é carpinteiro. Que homem relapso, a esposa está para dar à luz e ele não providencia um bercinho. Um carpinteiro, ele faz um berço em 1 hora e pouco. Por que vai colocar Jesus na manjedoura? Porque ele vai ser o alimento de todo cristão. Já está ali definido para que Jesus veio ao mundo. Ele sendo colocado na manjedoura, ele serve de alimento. Em Belém, casa do pão. Betlehem, casa do pão. Beit, casa, Lehem, pão. Casa do pão. Hoje esse nome está voltando, né, em moda. Antigamente diziam padaria, agora é casa do pão. É casa disso, é casa daquilo. Então, será que é um acidente ele nascer em Belém e estar numa manjedoura? Não! Jesus é quem vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem me come tem vida eterna. Ora, então ele é o alimento que está ali desde o nascimento, colocado para quê? Para ser alimento de vida eterna às pessoas. Então veja que São Lucas está mais preocupado com o significado do que de relatar um fato acontecido. Espero que eu esteja explicando bem. E aqui nós temos 2 textos que vão nos ajudar a compreender uma coisa importante. Vamos pegar Abacuque. Abacuque é um profeta muito interessante, vale a pena ler, viu? Abacuque, ele é pequeno, é um texto curto, mas assim, olha, capítulo 3, versículo 2. O Senhor ouviu a tua fama, temi, Senhor, a tua obra, em nosso tempo faze-a reviver. Em nosso tempo manifesta-a na cólera. Lembra-te de ter compaixão. Do que ele está falando aqui? Que no tempo preciso, ele envia a sua compaixão. E ao mesmo tempo, você tem Isaías capítulo 1, versículo 3. E aqui então, é muito mais interessante ainda. Isaías 3. O que é que o Isaías 3 nos fala? Deixa eu falar direito. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono
e o jumento a manjedoura de seu senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer, meu povo não é capaz de entender. É daqui que surge a tradição de que a manjedoura onde tem Jesus, e de um lado você vai ter um boi, de outro lado uma vaquinha. Para lembrar o quê? Para lembrar que até o boi conhece o seu coxo. Mas o povo não está sendo capaz de enxergar o que tem ali na manjedoura. Não sei se... Eu acho belíssimo. É uma chamada de atenção, quer dizer, o Isaías diz, bastaria ver a manjedoura e reconhecer quem está ali. Isaías não. O Lucas, bastaria, o Lucas diz, ver a manjedoura e reconhecer quem está ali. Mas é como o Isaías falou, que até o boi conhece a manjedoura, mas o povo de Deus não conhece o seu Senhor. Olha que interessante. Por isso, meu irmão e minha irmã, sem querer dar uma de padre, mas já dando uma de padre, como é importante nós contemplarmos a manjedoura, Jesus na manjedoura, o boi de um lado, a vaquinha do outro. E aí é que está, não com aquele olhar de dó, mas com aquele olhar de alegria, porque o Senhor se revela como alimento para todos que nele crê. Então, para nós, é uma grande notícia, não temos mais fome de Deus, Deus está do nosso lado, Deus está ali com a gente. Celebrar o Natal é celebrar que finalmente Deus realizou na sua misericórdia o maior feito de toda a história, tornar-se alimento para aqueles que creem nele. Portanto, é muito interessante que ele conclui o versículo 19, dizendo, Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Então chegamos, ó, demos uma volta em todo o nascimento de Jesus, para chegar nesse ponto. Nossa Senhora é a primeira a contemplar os feitos de Deus. Ela deu a luz. Jesus é colocado na manjedoura, lembrando Isaías, lembrando Abacuque. Aí é que está. Então, vamos em frente. Ao entrar na casa, não, pera um pouquinho, pera aí. Conservava tudo cuidadosamente. Agora, Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Já tratei do versículo 2, da datação, e agora o versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Mateus não vai dizer, viram o menino, filho de José, mas com Maria, sua mãe. Também em Lucas, nós vamos ter algo importante. Lucas 2, de 33 a 38, vai falar da apresentação de Jesus no templo. E vai dizer, seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Não, eu fiz aqui toda uma confusão. Espera um pouquinho que eu já vou recuperar para vocês. Lucas, não tem nada, assim, apresentação no templo. Vamos lá, eu vou recuperar aqui porque eu confundi vocês com certeza. Você tem, a partir do nascimento, aonde o versículo 11 diz, né? Nasceu-vos hoje um Salvador que é o Davi. Isso vos servirá de sinal, encontrareis o recém-nascido, muito bem. Então, eles encontram aqui,
Tá errado a citação aqui, viu? Ao entrar na casa, vira o menino com Maria e sua mãe, versículo 11, não é versículo 11, não. Aqui, assim, quando os anjos deixaram em direção aos céus, passou e disseram, vamos lá em Belém, vejamos o que aconteceu. Foram então às pressas e encontraram, tá vendo? Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo contar o que lhe fora dito a respeito do menino. Aqui, ó, versículo 16. 16, não é 11. Viu? Então, vendo contar o que lhe fora dito a respeito do menino, e todos ficaram admirados, maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, versículo 19. Contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e o meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto, ouvido e conforme lhe fora dito. Eu já sei o que eu fiz aqui, ó. Olha a confusão. Você tem aí, Nascimento São Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Né? Aí tendo nascido é a questão da data. Aqui o versículo 11 fala dos magos, mas é em Mateus, capítulo 2 de Mateus, versículo 11. Mateus 2, 11. Vamos lá, para a gente não ter confusão. Mateus 2, de 1 a 11, 2, 11. Olha lá, aqui assim, tendo Jesus, Mateus 2, de 1 a 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente. Muito bem, aí no versículo 11, ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e o prostrando homenagearam. Aqui, isso são os magos, Agora, na medida, vamos voltar em Lucas, que nós vamos ver a apresentação de Jesus no templo, aqui também diz assim, a apresentação no templo é capítulo 2, de 33 a 38, São Lucas. Na realidade é do 22, mas eu estou interessado na parte de Nossa Senhora. Por isso que então, nós vamos ver lá no versículo 33. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. E aí no 34 e 35, Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que esse menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Ora, Jesus é um sinal de contradição. Diante de Jesus, ou você é a favor ou é contra? Não tem um mais ou menos. E aí é que está. Isto vai fazer com que Nossa Senhora experimente na sua vida a negação do próprio filho, bem como a disposição em segui-lo. Então, o chamado Sagrado Coração de Maria vem aqui nesse ponto, aonde veja, ela, vamos pensar juntos, hein? Eu não estive lá, mas vamos pensar juntos. Ela está no pé da cruz, vai ser o último ponto que nós vamos refletir no nosso estudo. Ela está no pé da cruz. E ela olha e vê o seu filho sofrendo. Convenhamos, nenhuma mãe quer ver o seu filho sofrer, ainda que mereça. A mãe diz, mas é meu filho.
No caso de Jesus, ele sofre inocente. No caso de Jesus, quem o faz sofrer são pessoas invejosas, pessoas interessadas em alguma coisa, não no amor de Deus. Pessoas que quiseram eliminar Jesus para não perder seus privilégios. Maria está ao lado de todo esse grupo, sofrendo. E aí Jesus diz, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E aí Nossa Senhora vai ter, desculpa a palavra, eu que estou falando, engolir seco e dizer, eu aceito essa humanidade que fez isso com meu filho, eu aceito como meus filhos. Tem que ter um coração muito grande. Isso que eu fico imaginando. Creio que está nesse conjunto todo. Então é a grande contradição. Por quê? Por quê? Porque acho que nenhuma mãe aceitaria assim livremente, acolher os assassinos do filho e tratá-los como filhos. Então é uma contradição para o próprio sentimento humano. Olha que interessante. Então aqui nós temos isso. Jesus é o sinal de contradição. A espada traspassará a tua alma. Bom, como que se isso não bastasse, temos em Mateus, que também, sequência, capítulo 2, de 13 a 23, que os magos oferecem os presentes e após a partida deles, o anjo do Senhor, vamos lembrar do Tobias, capítulo 2, de 13 a 23. O anjo do Senhor, lembrando Tobias, manifestou-se em sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe. Olha aí, deixa eu anotar aqui, Mateus 2, de 13 a 23. Mateus 2, de 13 a 23. Mais uma vez. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, é o versículo 13. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe. Liga Jesus a José, mas sempre Jesus a Maria. Olha aí, tá vendo? Então, o que nós temos de toda a infância de Jesus? Nós temos que tanto Mateus quanto Lucas, eles tratam do nascimento de Jesus, cada um ao seu modo, mas sempre vinculando Jesus a Maria, não a José. Isso desmerece José? Não, ao contrário, enobrece, porque ele compreende todo o mistério que está por detrás de todo esse acontecimento e acolhe Jesus com amor. Agora veja, aqui é um ponto importante. Muitos perguntam, nós temos o nascimento de Jesus, temos Jesus aos 12 anos, e o resto do tempo? Então muita gente diz, não, ele foi para outros planetas para se educar. Volta e meia passa essas pesquisas sobre alienígenas, sobre seres extraterrestres que vêm e participam da vida do planeta Terra. Você tem um filme, Era os Deuses Astronautas, onde mostra que Jesus é um desses astronautas que veio de outros lugares. Tem religião que cultua
os OVNIs como sendo sinais da divindade. Tem uma série de coisas. Agora, dentro da pesquisa bíblica, nós chegamos sempre à mesma conclusão. A Bíblia não quer contar a história de um povo. Não é papel da Bíblia fazer isso. E muito menos a história de uma pessoa. Não é papel da Bíblia fazer isso. A Bíblia relata a experiência que um povo faz de Deus. Cada dificuldade, cada alegria, eles se remetem, eles se dirigem a Deus. Também a experiência que as comunidades realizaram na pessoa de Jesus. Veja que isso falta um pouco para as nossas comunidades. Na paróquia, todas as paróquias, existe o livro Tombo, onde você conta a história da comunidade. Ora, mas precisaríamos também escrever a experiência que a comunidade faz sobre Deus, sobre Jesus. Isso é importante. Por quê? Porque aí você não está preocupado em dizer, mas você está preocupado em contar o fato e o significado deste fato. De tal maneira que, então, nós temos um fato importante, o nascimento de Jesus. Nós temos um fato importante que é o batismo de Jesus para frente. E neste intervalo, somente temos uma informação, e que ela é muito estranha. Mas nós não podemos fugir das situações mesmo estranhas. Está aqui então Lucas 2, de 41 a 52. Lucas 2, 41 a 52. O que é que nós temos aí? A Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. É estranho. Um pai e uma mãe não vai notar que o filho não está junto. Esqueceu o filho. De vez em quando o povo esquece dentro do carro, né? Mas aí, recém-nascido, não é o caso dele. Pensando que estivesse na caravana, cadê Jesus? Ah, deve estar por aí. Ah, então vamos, deve estar na caravana. É estranho. Andaram a caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre parentes e conhecidos. E não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o que é que isso nos lembra? 3 dias depois, o que é que nos lembra? A paixão, morte e ressurreição do Senhor. 3 dias depois, eles encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. O que é estranho em tudo isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque nós não temos a informação, às vezes, aí não entendemos bem a questão. Você tinha o Templo de Jerusalém. Hoje em dia só existe um muro lá em Jerusalém. Todos, até hoje, podem entrar. Agora, tem um lugar para os e para as mulheres. Até hoje é assim.
assim, você vai visitar. Bom, no seu caiu, mas deixa para lá. Você vai visitar os muros lá de Jerusalém, do templo, as mulheres ficam do lado, os homens do outro. Muito bem. Então, entre as mulheres, no segundo recinto, só os homens judeus. No terceiro recinto, só os sacerdotes. Ora, primeira pergunta: como é que Nossa Senhora vai encontrar Jesus entre os doutores, se ela não pode passar do lugar desse lado às mulheres? Segundo ponto: nenhuma mulher era autorizada a falar na presença de desconhecidos. Nenhuma mulher é autorizada a falar. E aqui, quem vai falar? Ao vê-lo ficaram surpresos e suas mães lhe disseram: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Ora, era, pelo costume da época, é José que devia ter perguntado. E aí fica esse ponto na cabeça. Olha a resposta de Jesus: por que me procuravam? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Então o texto deixa claro que Jesus já tem a consciência de que ele é o Filho de Deus. Aí é que está. Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhe disseram. O que significa, para nós, Maria e José já tem o script na mão, já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe o final da história, como se fosse uma representação. Não é assim. Maria tem todas as angústias, e José também, de qualquer pai diante de ver um filho fazer uma coisa que ele não entende. Ele não entende. Ora, o que significa? Jesus tem consciência de que ele é filho de Deus. Agora, Maria e José têm consciência que aquele menino é filho deles. Enquanto tal, vai precisar ajudá-lo a caminhar. Então eu estou frisando isto, porque nós vamos ver um certo conflito entre a família de Jesus e o próprio Jesus. E aí nós vamos precisar de enfrentar isso também. Mas então por que São Lucas pôs esse trecho aqui? Ora, nós vamos lembrar do cântico de Ana. Lembra Maria cantando para Isabel: a minha alma engrandece o Senhor, e que é do cântico de Ana? Vamos voltar lá, por favor? Isso está lá no primeiro livro dos reis. Ah, falei errado, primeiro Samuel, que reis? Primeiro livro de Samuel. E aqui, capítulo, aqui é Ruth, vamos lá, Samuel. Primeiro livro de Samuel, onde você tem o capítulo 2, o cântico de Ana. E ela faz toda o agradecimento, né? E depois, deixa eu ver aqui. Consagração. Tá. Muito bem. Aqui nós temos
Está aqui. Versículo 51, capítulo 2 de Lucas, 51. Desceu então com eles para Nazaré e era submisso. Sua mãe, porém, conservava e lembrava todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Aí é que está. Aqui diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante de todos os homens. É a mesma coisa que vai acontecer com Samuel. Agora, o que aconteceu com Samuel? Ele vai crescer diante de Deus em graça, não é? Olha lá o versículo 26 do capítulo 2 de Samuel. Capítulo 2 de Samuel. E a crescer em estatura, beleza diante de Deus e diante dos homens. É a mesma frase de Samuel para Jesus. A mesma frase de Jesus para Samuel. Ana prometeu, se eu tiver um filho, eu entrego para o templo educar. Maria diz, não, você não vai ser educado pelo templo, não. Vamos para casa comigo, quem vai te dar educação sou eu. O que é que isso tem a ver? É aí que nós vamos entender a capacidade de Jesus de enfrentar o templo. Não o templo, a construção, mas aqueles que, de fato, comandam o templo. Eu não sei se eu estou me explicando, mas então São Lucas faz questão de dar essa informação. Olha aqui, ó, Jesus nasceu, ele é filho de Deus, Maria e José o acolheram, cumpriu mais isso aqui, mas agora, ele não vai aprender o que ele sabe no templo, não. Ele vai aprender na sua casa, junto com a sua mãe. E aqui diz, ó, desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Olha que interessante, pelo menos eu acho. E diz aqui que Maria guardava tudo isso no seu coração. Muito bem, como já da outra vez, eu preciso de mais um encontro com todos. Se não for possível, se Deus quiser, eu vou fazer sexta-feira próxima, eu vou fazer então o texto conclusivo. E eu parei uns minutinhos antes porque tem algumas perguntas aqui e eu quero então tentar responder. Por que é que algumas denominações evangélicas não aceitam a importância de Maria como uma pessoa que trouxe Jesus ao mundo? Olha, eu tenho uma resposta no estilo Bolsonaro e tenho uma resposta no estilo educado. Estilo Bolsonaro, porque eles são curtos de compreensão, para não dizer burros, né? Segunda coisa, é que na realidade, o que acontece é isto. Eles aceitam Maria como mãe de Jesus. Não aceitam que ela é mãe de Deus. Aí é que está. Para eles, há uma distinção muito grande. Como ela pode ser mãe de Deus, ela sendo uma humana? Ela teria que ser deusa, teria que ser divina. E o que nós pregamos, nós mesmos, nós católicos, é que Maria não é deusa. Maria é uma mulher como qualquer outra mulher, mas que gerou a Deus. Da onde que veio isso? Concílio de Nicéia, onde os bispos, o pessoal do concílio na época,
em 300 e pouco, 347, uma coisa assim, depois de Cristo. Eles tiveram a dúvida, Nossa Senhora é mãe de Deus ou mãe de Jesus somente? Porque nós cremos que Jesus é Deus e homem plenamente. E aí fizeram um concílio para isso. E o povo se revoltou com a falta de fé dos bispos da época, né? Então, eles ficaram na frente do local onde estava tendo o concílio 3 dias, dizendo Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus. E aí, então, os bispos disseram, bom, é o Espírito Santo nos falando, Santa Maria, Mãe de Deus. Então, nós não temos, de fato, nenhum lugar na Bíblia que diga que Nossa Senhora é Mãe de Deus. No entanto, esse é um depósito de fé que nós adquirimos a partir dos próprios cristãos. Então, aqui é importante, há uma diferença entre cristão e cristão católico. Porque o cristão católico necessariamente tem que acreditar que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Agora, o cristão, ele não tem que estar preocupado com Nossa Senhora, ele tem que estar preocupado com Jesus. Nós, com Jesus e com Nossa Senhora. Onde está Jesus? Eu, sinceramente, Rosélia, é isso? Eu não entendia. Oi? Rosélis, eu não entendi a tua pergunta. Depois embaixo ela escreveu assim, entrar, falar. Foi no momento em que o senhor estava explicando sobre o templo. Sobre o templo. Ah, não! Eu tenho certeza que Jesus não entrou ali para falar com os sacerdotes nesse momento. E por que está no Evangelho? Por causa do que eu disse. São Lucas faz questão de dizer que Jesus, ele não foi educado pelo templo, ele foi educado por Nossa Senhora. Agora, isso é um problema para nós. Por quê? Porque a maioria das famílias não quer educar os filhos. Quer deixar isso para a escola, quer deixar isso para o templo. E não é assim. A educação é em casa. Agora, a instrução é na escola e no templo. Claro que o templo pode ajudar a educar. A escola pode ajudar a educar. Agora, se você deixa só a instituição educar seu filho, vai ver o que aconteceu lá no primeiro livro de Samuel. Está logo em seguida ao que nós vimos. Eu vou ler, depois você leia também na sua casa, porque está aí, ó, capítulo 2, como eu disse, né? Está lá escrito, e ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante de todo o povo. Aí no capítulo 2, versículo 12, diz assim, olha, filhos de Eli era o sacerdote do templo, era o que educava todos os meninos para ser educado. Eram homens vagabundos, não conheciam o Senhor. Tal era o direito do sacerdote em relação ao povo. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, enquanto se cozinhava a carne, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Metia-o no caldeirão ou na panela, ou no tacho, ou na travessa. E tudo quanto o garfo trazia preso, o sacerdote retinha como seu. Assim se fazia com todos os israelitas que iam a Silo, que iam ao templo. Então, é muito interessante, porque a Bíblia diz, aqueles que foram educados pelo templo, acabou todo ladrão se aproveitando da boa-fé das pessoas. Aqueles que eram educados em casa, acabou tendo a conduta de Jesus. É isso que São Lucas quer nos ajudar. Jesus no templo é fato teológico e histórico. Olha, eu não ponho essa diferenciação.
teológico ou histórico. Porque se eu disser que é teológico, vão concluir que é mentira. Se eu disser que é histórico, vão dizer, mas como é que você prova? Não, eu digo diferente. Eu digo que Jesus no templo é um sinal, um chamado para cada um de nós. Qual é a função do templo? O templo pode me ensinar a ser como Jesus, já que ele deve ser o ponto central do templo. Quando a gente vai na igreja, o ponto central tem que ser Jesus. Então, o templo pode me ensinar a ser como Jesus. Ou o templo pode me ensinar a ser um explorador como os filhos de Eli. Tudo depende de como eu vou utilizar o templo. E São Lucas deixa claro isso. Por quê? Porque ele diz, olha, se tem alguém que pode educar, é Maria. E para nós, então, Nossa Senhora é uma grande educadora. Ela é educadora enquanto mulher. Ela é educadora enquanto mãe. Ela é educadora enquanto filha. Ela é educadora enquanto pessoa generosa. Então, em qualquer situação, ela pode nos educar a sermos filhos, nos educar a ser pai e mãe, nos educar a ser alguém fiel a Deus, alguém solidário. Então, Nossa Senhora pode nos educar muito. Só que as pessoas não aceitam uma Nossa Senhora humana encarnada. Você pode ver que nós sempre vemos Nossa Senhora de cabeça torta, ou chorando, sempre dando pito. Não, não. Nossa Senhora é misericordiosa. Nossa Senhora é mulher guerreira, mulher forte, mulher que enfrenta as dificuldades, mulher que aceita mudar todo o seu projeto de vida por amor a Deus e, consequentemente, o Evangelho de ontem. Quem ama a Deus tem que amar o próximo. Então, nós vamos continuar vendo a semana que vem. Que Deus nos ajude. E, gente, não tenham medo ou vergonha de perguntar, viu? Se não entende alguma coisa, tem que perguntar. Eu espero estar ajudando a cada um. Espero. Porque eu acho que, conhecendo o lugar de Maria nos Evangelhos, nós vamos descobrindo muita coisa importante. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, até domingo, se Deus quiser, às 10 da manhã.